Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai ter aula de português, então já prepara aí teu material de português, ok? Antes disso, enquanto você prepara o material, deixa eu dar uns avisos para vocês, tá? A gente já começou a passar alguns trabalhos que vão valer ponto para o segundo bimestre, tá? Então a gente tem aí um trabalho da página 237, que foi a pesquisa dos meios de transporte, tá? E a gente tem um trabalho que foi de história, e a gente tem um trabalho de geografia da página 274, tá? Tem dúvida? Vê as aulas da semana passada de História e Geografia, que tá tudo explicadinho lá, tá bom? Então já faz e já pode mandar pro e-mail da gente, tá? Já tem aluno que já mandou, eu já anotei, já dei nota, já dei tudo. Tia, quanto vai valer os trabalhos? Eu vou mandar depois tudo separadinho, o trabalho, o valor, mas faça e faça bem feito com capricho, tá bom? Capricha na letra. Tia Cris e Tia Lu já colocou algumas observações em coisas que vocês podem melhorar, então fiquem atentos às dicas, ok? Hoje a gente vai começar com português. Começar com português não, hoje é só aula de português, tá? Que a gente tá fazendo assim pra gente poder explicar melhor, tá? Hoje a gente vai ter interpretação de texto. Então pode colocar no seu caderno aí a data de hoje, 18 de maio, português, interpretação de texto, capítulo 4, página 8 a 14, tá? Escreveu no seu caderno? A gente vai começar. Deixa eu só avisar uma coisa antes. Eu já tentei gravar várias vezes, só que tá com muito barulho da rua. Então, se ouvir uma moto, ouvir uma bomba, ouvir um barulho... Não, a tia Cris, tia Lu consegue fazer várias coisas no vídeo. A tia Cris não consegue. Então, se sair um som assim, a tia Cris der um pulo, qualquer coisa acontecer, eu já tô avisando antes, tá bom? Então, vamos lá. Vamos lá, capítulo 4, tá escrito assim, ó, uau! E aí a gente tem no livro, eu sempre peço pra essa primeira parte a gente colocar o livro assim aberto, tá? Pra gente ver, visualizar toda a imagem do livro, tá bom? Então vamos lá. E é bem legal. Inusitados, estranhos ou engraçados. Existem recordes dos mais variados tipos. Alguns são façanhas da própria natureza, outros são criações humanas. Ainda assim, todos têm algo em comum, são impressionantes. E aí nós temos nessa imagem o quê? Uma pizza gigante, né? Não é redonda, né? Ela não é quadrada também, ela é comprida assim, né? Como se fosse um retângulo bem comprido, né? E é uma pizza. E aí tem um recorde, né? Existe um livro chamado o Guinness Book, né? Que são recordes do mundo todo. A maior pizza, o homem mais alto, a mulher mais baixa, quem comeu mais rápido tantos cachorro-quentes, né? Então são vários recordes. Vocês podem acessar isso pelo Google, vocês podem procurar, né? E aí vocês vão ver, ou no YouTube mesmo. No YouTube, se você colocar assim, recordes mundiais, você vai ter vários vídeos com recordes mundiais, também é bem legal. A nível de curiosidade é bem legal vocês poderem pesquisar e ver isso, tá bom? Você gosta de conhecer recordes? De que tipo, né? Tudo que é curiosidade, que é diferente, faz a gente querer saber mais, certo? Então vamos para a página 10. Vamos lá. Leitura, início de conversa. Os recordes sempre nos impressionam. A cada dia conhecemos novos limites que são superados e novos fatos que rompem a barreira do que já foi alcançado. Tem alguns fatos que de repente impressionou você, né? Como eu sempre falo, a gente não consegue nesse momento interagir e contar para o colega, mas provavelmente vocês já viram coisas diferentes de recordes, ou alguém muito diferente, ou alguém muito alto, muito baixo, né, que já impressionou você. Vamos ler agora a notícia abaixo, conhecer um recorde curioso, tá? Olha que legal. Escola bate o recorde de 24 pares de alunos gêmeos na mesma turma. Então, 24, um par de tênis tem quantos tênis? Um par de tênis tem 2 tênis. Então, 24 pares de gêmeos, né? O total de gêmeos serão o quê? É o dobro, que dá quanto? 24 vezes 2. 24 mais 24, vai dar quanto? Pensa aí, ó. Vai dar 48, certo? Então, eram 48 pessoas, né? Onde havia 24 pares de gêmeos, tá bom? Então, vamos lá. 10 de junho de 2003 foi a data que teve esse recorde. Em 2012, os professores
e alunos e funcionários de uma escola estadunidense, ou seja, lá dos Estados Unidos, acharam que estavam enxergando tudo duplicado. A escola de Highcrest, gente, não sei falar isso direito não, Highcrest, de ensino fundamental no estado de Illinois, nos Estados Unidos, recebeu matrículas de 24 pares de alunos gêmeos. Achou impressionante? As surpresas não param por aí. Todas essas crianças tinham a mesma idade e estavam no mesmo ano escolar. Tem uma foto aí embaixo deles, ó, tá vendo? Página 11, continuando. Com a ajuda dos pais, os alunos Luke e Ryan Novosel, de 11 anos, inscreveram a escola para tentar superar o recorde mundial. Eles descobriram que esse recorde era dividido entre 3 escolas que tinham 16 pares de gêmeos no mesmo ano. Então, concluíram que o colégio deles podia ultrapassar um recorde com folga. No ano seguinte, receberam a boa notícia. O Guinness World Records, nossa, tia Jaqueline vai falar, nossa, eu não sei nem se estou falando certo, mas é isso aí. Guinness World Records reconheceu o acontecimento e a escola recebeu o certificado. Quando estávamos formando as turmas, eu notei que tínhamos um grande número de gêmeos, mas eu nunca tinha imaginado que pudesse ser um recorde mundial. Vocês perceberam que nesse parágrafo, o que eu acabei de ler está entre aspas, que são essas duas, como se fossem duas vírgulazinhas? Isso significa o quê? Eu já tinha falado em uma aula, comentado com vocês bem rapidinho. De repente, alguns prestaram atenção, outros não. Mas significa que é a fala de alguém, tá? Isso daí é o pedaço da fala de alguém. Como diz aí, disse Tracy Mesiere, responsável pelo 6º ano da escola, tá bom? Então, quando no meio de um texto tiver a fala de alguém, tá citando algo que alguém falou, a gente coloca entre aspas, que são essas duas vírgulazinhas, que como se fossem vírgulazinhas, né? Que tem entre o parágrafo aí, entre a frase, o que foi falado, ok? Entre os pares de gêmeos da turma, há gêmeos idênticos, univitelinos, e não idênticos, bivitelinos. Vamos lá. O que é isso, tia Cris? Então, idênticos é que eles foram gerados na barriga da mamãe juntinhos, bem juntinhos, na mesma bolsinha, né? Que a gente lembra que a gente às vezes vê em imagem da mãe. E bivitelinos, cada um estava no seu cantinho, assim, separadinhos, na bolsinha dentro da barriga da mãe, tá? Eu não vou ficar dando detalhes, mas é só para vocês entenderem. Idênticos é que são iguaizinhos. O detalhe do olho, né? Não idênticos é porque às vezes um é um pouquinho diferente do outro. O rostinho é mais redondinho, o olho é diferente. Às vezes um tem o cabelo mais claro que o outro, tá bom? Há também alguns casos curiosos, como 2 pares, cujas crianças nasceram em dias diferentes, pois uma nasceu antes da outra após a meia-noite. Então, por exemplo, tem gêmeo que nasce no dia 18 e o outro nasce no dia 19, mas porque a mamãe foi ter o filho à noite e um nasceu antes da meia-noite e o outro nasceu depois da meia-noite. Aí fica como se tivesse nascido no dia seguinte, certo? Fica como se tivesse, não, realmente nasceu no dia seguinte, mas é uma questão de tempo, de hora mesmo, de o nascimento de um para o outro, tá bom? Isso é uma curiosidade, tá bom? Aí nós temos imagem aí de algumas crianças que são irmãs gêmeas, tá vendo? Essa de rosa, elas são bem parecidas, apesar de que a da direita parece ser um pouquinho mais alta que a da esquerda. E aqui tem um casal, é uma menina e um menino, são diferentes, tá? Mas são gêmeos. Continuando. Qual foi sua reação a ler a notícia? Quando a tia Cris leu pela primeira vez, né? Eu fiquei surpresa, porque eu nunca ia imaginar que numa escola, na mesma sala, na mesma série, com a mesma idade, iam ter tantos alunos gêmeos. Eu já dei aula para gêmeos, eu já dei aula até para trigêmeos. Só que eram 2 meninos e uma menina, né? E eles eram bem diferentes, assim, dava pra saber. Mas eu já dei aula para gêmeos também, que eram muito parecidos, né? E aí é mais difícil. Aí geralmente a mãe mandava, eram 2 meninas, aí mandava com a xuxinha do cabelo diferente, aí dá pra poder saber quem é quem, né? Porque a mãe conhece sempre, mas
professora, amiga e tal, é mais difícil. Vocês já devem ter conhecido o caso de gêmeos, ou ter amigos gêmeos também, né? Na casa de vocês ou na família de vocês, certo? Então, vamos lá. O fato apresentado na notícia mais chamou sua atenção? Que fato apresentado na notícia mais chamou a sua atenção? Né? De repente, a quantidade de gêmeos que você tinha na mesma classe, certo? Então, vamos lá. Qual é o fato tratado na notícia? Vou fazer o seguinte, vocês vão dar o pause no vídeo, vocês vão responder as questões da página 12, 13 e 14, ok? Vou confiar em vocês, deem um pause no vídeo e façam. E aí agora, assim que vocês terminarem, vocês continuam. Dá para continuar o vídeo, né? Dá o play e aí a gente continua, certo? Tô confiando em vocês, tá bom? Então, indo para nossa correção, qual é o fato tratado na notícia, né? O que essa notícia fala? Sobre o recorde de gêmeos, né? Pode ser aí a resposta também sobre uma escola com muitos gêmeos. Fala sobre um recorde mundial. Fala, né? Podem ter respostas que não vão ser exatamente iguais a essas que eu dei de opção, mas tem que estar... Quando eu falo, porque eu sei que vocês, se tiver uma letrinha diferente, vocês acham que está diferente da resposta correta. Então, preste atenção. Vou repetir, tá? Número 1. Qual é o fato tratado na notícia? Então, vai ser uma escola que bateu recorde com a quantidade de gêmeos na mesma turma. Pode ser muitos alunos gêmeos na mesma escola, tá? São respostas que podem estar escritas de forma diferente, mas são iguais, tá bom? Então, vamos lá. Onde e quando o fato que você leu a notícia aconteceu? Então, você vai falar na escola Highcrest, consegui falar, Highcrest do ensino fundamental no estado de Illinois, nos Estados Unidos, em 2012. Pessoal, isso aí está escrito aqui atrás. É só vocês pesquisarem aqui atrás, na parte de trás, onde tem o texto. Tá tudo explicadinho, tem a resposta. Você vai virar atrás e você vai procurar, ok? E vai responder. E aí a gente tem que lembrar que as respostas precisam ser sempre completas. Início com letra maiúscula, final com ponto final, ok? Mesmo as nossas provas sendo de múltipla escolha, né, a gente não vai ficar na quarentena para sempre. Já tudo isso acaba e a gente vai estar na escola junto com vocês. Então, a gente precisa treinar e fazer isso corretamente. Porque se Deus quiser, até o final do ano a gente estando na escola, vocês vão precisar exercitar isso. Então, façam isso no livro direitinho, tá bom? Não esqueçam, tá? Início de frase com letra maiúscula, final de frase ponto final, respostas sempre completas, ok? Então, vamos lá. Releia o título da notícia e analise palavras que compõem. Em seguida, responda as questões. Escola bate recorde de 24 pares de alunos gêmeos na mesma turma. Em sua opinião, esse título consegue despertar o interesse e a curiosidade do leitor? Sim ou não? Então, a gente vai responder sim. E a gente vai dar o ponto. Por quê? Porque é uma coisa que é diferente. Porque é uma coisa que nós não vemos no dia a dia, tá bom? Então, a gente vai responder sim, é algo que chama atenção, ponto. Resposta. Por quê? Esse porquê de resposta a gente vai escrever junto, tá bom? Quando a gente faz uma pergunta, por exemplo, por que você está feliz? Esse porquê vai ser separado, sem acento, tá? Quando a gente dá uma resposta, a gente vai escrever porquê separado, ok? Então, vamos lá. Sim, porque uma escola com 24 pares de gêmeos numa mesma turma é algo diferente, ok? Uma escola já ter 24 pares de gêmeos, mesmo que sejam em turmas diferentes, já é uma coisa que não é comum. Imagina na mesma sala, certo? Então, vamos lá. Leia as palavras abaixo e assinale qual pode substituir a palavra bate
sem alterar o sentido do título, ou seja, que tem o mesmo significado. Então vamos lá, a escola, o título é, lá em cima, a escola bate recorde com 24 pares de alunos gêmeos. Então eu posso substituir bate por alcança? A escola alcança o recorde com 24 pares de alunos gêmeos? Posso, não posso? Então essa primeira já é a questão certa, né? A escola golpeia recorde? Não tem nada a ver. A escola choca recorde? Também não tem nada a ver. Então aqui vai combinar, vai ser a primeira, alcança, tá? Deixa eu mostrar para vocês onde eu tô falando isso. É aqui, ó, no bate, ó. A escola bate. A escola golpeia? Não. A escola choca? Não. A escola alcança o recorde? Sim. Tá? Então, eu estou substituindo essa palavrinha aqui, ó, bate. Tá bom? Continuando. Na página 13 tá assim, ó. Se há 24 pares de gêmeos em uma mesma turma da escola Pinecrest, qual é o total de alunos gêmeos nessa turma? Eu já falei lá no início. Então, um par é igual a 2 unidades. Um par de tênis tem 2 tênis, certo? Um par de meias tem 2 meias, certo? Então, para eu saber quantos alunos tem no total, eu posso fazer de 2 formas. Ou eu posso somar 24 mais 24, ou eu posso multiplicar, tá? 24 vezes 2. E aí a gente já fica atento, porque a tia Cris já pediu num outro vídeo para treinar a tabuada, ler a tabuada. A tia Cris explicou num outro vídeo também que a gente pode pegar os dados, jogar os dados, né? E brincar de multiplicar o que deu o número de um dado pelo número do outro dado. É importante porque a gente vai começar aí a multiplicação e divisão, tá bom? Só para vocês ficarem ligadinhos. Então, qual é o total do número 4? Vai ser quantos? 48, tá? Lembrando que a gente vai sempre fazer, vai explicar, dar um tempo para vocês fazerem. E agora que eu tô fazendo a correção, já corrijam, tá? A lápis ou a caneta. Fechou? Tá? Não esqueçam, por favor, tá? Para o livro ficar organizado, atualizado, tá bom? Então, vamos lá. Releia esse trecho da notícia. A escola Pinecrest do ensino fundamental nos estados de Illinois, nos Estados Unidos, recebeu matrículas de 24 pares de alunos gêmeos. Achou impressionante? As surpresas não param por aí. Todas as crianças tinham a mesma idade e estavam no mesmo ano escolar. De acordo com essas informações, esse acontecimento é comum ou é raro? Então vamos lá. Comum é uma coisa que tem todo dia. Raro é algo que acontece de vez em quando, que não é sempre. Comum é algo que não é uma coisa comum, ele é raro. Então a gente vai marcar a resposta raro, ok? Qual era o recorde mundial anterior de alunos gêmeos no mesmo ano escolar? Aí a gente tem lá também no texto, ó, 3 escolas dividiam o recorde, vou repetir devagar. Letra número 6. 3 escolas dividiam um recorde de 16 pares de gêmeos em um mesmo ano. Então, o recorde anterior eram 16 pares de gêmeos no mesmo ano escolar, tá bom? Número 7. De quem partiu a ideia de buscar o reconhecimento mundial do fato? Assinale com X a alternativa correta. Essa resposta também está no texto. Quando a gente tem um trabalho de interpretação e a gente tem o texto, a gente pode voltar no texto e olhar. Quando tiver uma prova com uma interpretação de texto, vocês têm que fazer isso. Vocês vão lá, olham, leiam primeiro o texto, depois vocês vejam as perguntas, aí vocês podem voltar e pesquisar no texto, certo? Então vamos lá. Qual foi a resposta? A do meio, né? Dos alunos Luke e Ryan Novosel, tá bom? Página 14. A notícia cita uma funcionária da escola. Quem é essa pessoa e qual é o nome dela? É a responsável pelo 6º ano da escola, Tracy Mesieri. Lembrando que início de frase, letra maiúscula. Nome de pessoa, nome próprio, substantivo próprio, a gente também vai usar a letra maiúscula. Então, Tracy é com T maiúsculo, Mesieri com M maiúsculo, ok? Tá bom? O que essa pessoa achou sobre a quantidade de alunos gêmeos matriculados no mesmo ano, né? Ela viu que a quantidade era grande
e pensou que poderia ser um recorde mundial, tá? Então, ela viu, né? Ela percebeu que era uma grande quantidade e pensou, poxa, pode ser um recorde mundial, ok? As respostas têm que ser mais ou menos o que está escrito aí, certo? Mesmo, tia, mas eu não escrevi do jeitinho que você falou. Não tem problema. Tem que estar dentro dessa ideia que a tia Cris está passando para vocês, tá? Porque a gente trabalhava muito isso. Vocês tinham muita dificuldade em fazer essa correção da resposta quando a gente fazia essa correção oral, né? Então, vocês precisam compreender que a resposta, ela pode estar escrita de formas diferentes, mas ela está levando ao mesmo objetivo, tá falando a mesma coisa, tá bom? Então, vamos lá. Isso a gente vê muito nos problemas, por exemplo, de matemática, que aí você tem a resposta e vocês colocam de formas diferentes, mas tá certinho, tá? Porque às vezes eu fazia a correção no quadro, aí vocês levantavam a mão e falavam assim, tia, mas eu escrevi diferente, tá? Eu acho que eu fiz errado, escrevi... Não, não tá errado, a gente só escreveu diferente, precisa prestar atenção, tá bom? O acontecimento noticiado é verdadeiro ou fictício? Então vamos lá, verdadeiro vocês sabem o que é, fictício. O que é fictício? Fictício é algo que é criado pelo homem. Existem muitas histórias que a gente escuta que é fictícia, tá? É uma história da Chapeuzinho Vermelho, dos Três Porquinhos, é uma história fictícia, que não é baseada em fatos reais, né? Fictício é tipo fake news, sabe? Fake news é o quê? É uma notícia que não é de verdade, não é? Fictício é algo que não é de verdade, tá bom? Então, essa história, ela é fictícia ou ela é verdadeira? Ela é verdadeira, ok? Então, vamos lá. Onde podemos encontrar notícias com frequência? Onde é que a gente vê as notícias do dia a dia? Em jornais, revistas, na televisão, na internet, tá? No celular, tá bom? Então, todos esses locais são meios de comunicação que a gente recebe notícias, tá bom? O que é notícia, então? A notícia é um texto jornalístico que informa um fato recente. Costuma apresentar onde e quando o fato ocorreu e os envolvidos no acontecimento. Ela pode ser vinculada a jornais, revistas, na internet, no rádio e na TV, tá bom? Agora, vamos lá, a gente tem uma curiosidade aí falando sobre o Guinness World Records. Gente, a Jaqueline, nessa hora faz falta de fazer essas coisas assim, né? Você sabe quem é a pessoa mais velha do mundo? E quem tem a maior coleção de objetos do Superman? Já imaginou qual é o animal mais venenoso? O Guinness World Records, livro dos recordes mundiais, apresenta esse e outros recordes que deixam qualquer leitor de queixo caído. Com uma edição anual, o livro existe há mais de 60 anos e é um dos mais vendidos no mundo. Então, fica a dica. Pode pesquisar curiosidades no YouTube. Pode colocar aí Guinness World Records ou livro dos recordes mundiais, recordes mundiais. Se você digitar aí no YouTube, você vai ver vários recordes. Se você colocar lá no Google, você vai ver vários recordes. Se você colocar assim, a criança mais alta, o bebê mais pesado, o homem mais alto, né? A mulher mais idosa do mundo. Se você digitar, vai aparecer o livro do Guinness e vai aparecer essas pessoas e esses recordes, tá? É só uma dica aí para você fazer alguma coisa, de repente, diferente, buscar informação, tá bom? É isso. Então, o de hoje, o que a gente fez hoje, tá tudo, a gente trabalhou, a gente corrigiu, então fechamos a atividade de hoje, ok? Por enquanto em português, hoje foi só isso, tá? Não tem trabalho para entregar por enquanto de português, tá bom? Então, beijo e até a próxima aula.